Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje vamos falar sobre carteira de fundos imobiliários para 2024. Vou te explicar o que são fundos imobiliários, quais são as vantagens e desvantagens, como escolher bons fundos imobiliários e vamos juntos montar uma carteira de fundos imobiliários mirando o ano de 2024 para iniciantes. Mas se você já investe também, fica até o final do vídeo porque tem muito conteúdo legal. E vale a pena dar uma olhadinha na carteira que eu montei para vocês aí. Para mim, no caso, se fosse a minha estratégia pessoal, se eu estivesse iniciando, lembrando que eu não faço recomendações de investimento, tá certo? Mirando o ano de 2024. Mas antes de mais nada, aproveita também, já vem aqui embaixo, aperta o botãozinho de curtir, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Lembrando que ao sair daqui, sem apertar o botão de curtir, você acaba atrapalhando muito o nosso canal. E os fundos imobiliários cada dia mais estão atraindo mais e mais investidores. E eu considero sim, a melhor forma de obter aluguéis mensais são através dos fundos imobiliários. Seja fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis físicos, seja fundos imobiliários de papel que estão atrelados aí à renda fixa. Mas sim, os fundos imobiliários chegaram para ficar e cada vez mais estamos ganhando mais e mais investidores aí nesse mercado que eu gosto muito. Dá uma olhada nessa notícia. Fundos imobiliários ganham mais de 400 mil investidores em 2023. Patrimônio líquido também cresce. Bom, o mercado de fundos imobiliários vem aí conquistando o Brasil, tá certo? Lá nos Estados Unidos nós já temos os REITs, que é uma espécie de fundos imobiliários, mas com muitas diferenças e que é muito bem aceito pelos americanos. E aqui no Brasil essa modalidade de fundos imobiliários, que já existe há muitos anos, começou a ficar muito mais famosa a partir do ano de 2020. Bom, mas vamos lá, vamos aos dados. Olha isso, no mês passado, ou seja, nós estamos agora chegando em dezembro, vamos considerar que outubro, novembro, os fundos imobiliários acrescentaram aí 36 mil novos investidores. E agora nós estamos com 2.415.000 investidores. Só para você ter uma ideia, em dezembro de 2018 o número estava em 208 mil. Então veja como o mercado de fundos imobiliários vem crescendo e deve continuar crescendo ainda em 2024. Só para você ter uma ideia, o censo do IBGE, que faz aí a medição de quantos habitantes nós temos no Brasil, bom, hoje nós temos no Brasil cerca de 203 milhões de habitantes, ou seja, já superamos 1% do total da população brasileira aí que investe em fundos imobiliários e tenho certeza que daqui a alguns anos chegaremos fácil de 5 a 10% da população investindo em fundos imobiliários. E por que eu acho tão importante que mais e mais pessoas venham para a classe dos fundos imobiliários, para os investimentos? Porque eles vão ganhando mais cotistas, vão ganhando mais interessados, os fundos vão aumentando de tamanho com mais investimento e essa modalidade de fundos imobiliários realmente chegou para ficar. Mas vamos lá, de forma resumida, prática e rápida, o que são fundos imobiliários? Bom, durante anos nós vimos os brasileiros juntando dinheiro para comprar casa própria, depois de comprar a casa própria comprava outros imóveis, né, para conseguir obter aluguéis mensais. Só que a gente sabe que para você comprar um imóvel demanda muito dinheiro. Muitas vezes você entra num financiamento com juros abusivos, um imóvel você acaba virando 3 imóveis para pagar. E hoje os fundos imobiliários, você consegue investir em imóveis físicos com pouquíssimo dinheiro. Com 10, 20 reais você já se torna cotista de um fundo. Mas vamos lá, fundos imobiliários, imagine o seguinte, um conglomerado de pessoas, né, dezenas de milhares de pessoas têm o mesmo objetivo, ou seja, comprar imóveis, comprar ativos imobiliários. E sim, eles podem fazer isso através de fundos, ou seja, vamos nos juntar em milhares de investidores, dezenas de milhares, e vamos juntos comprar shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais. E detalhe, esses imóveis são divididos em milhares de cotas e aí eu posso comprar 1, 10, 100, 1000 cotas, não importa. Quanto mais cotas eu tiver daquele fundo, eu serei dono, digamos assim, de uma maior fatia aí desses imóveis e vou receber também mais aluguéis. Então, quanto mais cotas você compra de um fundo, mais aluguéis e até uma possível maior valorização você terá nos seus ativos, tá certo? Mas hoje, lembrando que você pode começar
aí com 10, 20 reais. Então é um mercado muito mais fácil e muito mais líquido, muito mais pessoas negociando dia a dia os fundos imobiliários do que os imóveis físicos em si. E uma das vantagens que nós temos nos fundos imobiliários é que eu e você não vamos nos preocupar com nada. Imagine que eu tivesse que colocar esse apartamento para alugar. Eu ia ter que cobrar o inquilino. Se o inquilino fizesse uma bagunça, destruísse meu imóvel, eu teria que entrar com um processo contra ele. Enfim, se esse inquilino também não me paga os aluguéis, acontecer um problema na vida dele, eu fico sem receber, é uma baita dor de cabeça. Já nos fundos imobiliários, nós vamos contratar um gestor. E esse gestor funciona como o síndico do prédio, tá? Ele que vai cuidar de tudo. Ele vai olhar questão de reforma, ele vai olhar manutenção, ele vai receber os aluguéis, tá certo? A gente não precisa se preocupar com nada, a não ser todo mês ir lá na nossa conta corrente e ver quanto a gente recebeu de aluguel. E hoje no Brasil, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros para os cotistas. Então todos os aluguéis, tudo que recebeu, tá certo? 95% tem que ser já pago em aluguéis. Os outros 5% o fundo imobiliário pode guardar ali no caixa para, enfim, futuros investimentos até em outros imóveis, tá certo? Mas hoje nós temos 4 tipos de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. São eles: fundo de tijolo que investe em imóvel físico, galpões, shoppings, lajes comerciais, até mesmo cemitérios nós temos agora. Fundo de papel que vai estar atrelado a produtos da renda fixa, ou CRIs, no caso dos fundos imobiliários, ou então os CRAs, no caso de FIAGRO, tá certo? Que é um produto novo que chegou também. Bom, fundos de fundos são os FOFs, conhecidos FOFs, onde você escolhe um gestor para ele comprar outros fundos imobiliários para você está terceirizando essa compra. E nós temos também fundos híbridos, tá certo? Onde o gestor ele pode comprar mais de uma determinada classe de ativos. Por exemplo, ele pode comprar galpões logísticos e shoppings também, tá? Então a gente pode ter mais de um determinado ativo dentro do fundo imobiliário. E hoje nos fundos imobiliários nós temos 3 possíveis chances aí de ganhos de dinheiro, tá certo? O primeiro é a questão dos dividendos, que são os aluguéis, tanto de fundos imobiliários de papel como de tijolo, tá? Como eu falei, 95% do lucro deve ser distribuído para os cotistas. Então, todo mês, como um reloginho, você vai receber os seus aluguéis, isentos inclusive da cobrança de imposto de renda, que é uma baita vantagem nesse mercado de fundos imobiliários. O segundo formato aí para você receber dinheiro é com a valorização das cotas. Se você comprou um shopping center hoje abaixo do que ele realmente vale, todos os dias úteis eles são negociados aí, suas cotas na Bolsa de Valores. Quanto maior a procura, quanto mais pessoas vindo para esse mercado de fundos imobiliários, eles tendem a se valorizar, sendo bons ativos, e você também pode ganhar com a valorização das cotas. Caso você queira vender futuramente, você pode vender, mas eu não recomendo. Eu gosto de acumular patrimônio, eu não faço vendas de fundos imobiliários, a não ser algo muito pontual, quando o fundo imobiliário pode perder aí os seus fundamentos, tá certo? Bom, e nós temos também a dissolução do fundo imobiliário. Hoje os gestores, eles podem comprar um imóvel abaixo do que vale, deixar alocado ali alguns anos e posteriormente podem até vender esse imóvel com lucro. E esse lucro também é distribuído para os cotistas. Então são 3 formatos aí que você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E antes de falar aqui os destaques do ano de 2023 e qual é o rumo para 2024, aproveita e já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza. Se você gosta de conteúdo de fundos imobiliários, ações, mercado financeiro, educação financeira no geral, vem aqui, já se inscreve e ative todas as notificações para que você não perca nada que eu trago aqui no meu canal, e de quebra também você já está ajudando esse pequenino canal a tomar uma proporção maior e que a gente possa levar esse conteúdo para mais e mais pessoas aqui no Brasil, ajudando cada vez mais a questão de educação financeira, que é tão necessário e urgente aqui em nosso país. Quais foram os destaques de 2023? Fundos imobiliários de shopping se valorizaram muito a partir de março deste ano, tá certo? Quando a curva de juros futura começava a mostrar um declínio, uma queda, e claro que a Selic veio a cair mais à frente ali, a primeira queda veio em agosto, mas eu sempre falo aqui para vocês, a Bolsa de Valores, tanto em ações, fundos imobiliários, ela já olha o futuro, tá certo? Então em março, os fundos imobiliários já tomaram uma valorização muito forte, principalmente os fundos imobiliários de shopping. Por quê? Desde 2020 a gente sabe o que aconteceu, os fundos imobiliários sofreram bastante de shopping em Lages,
Porque os shoppings, por exemplo, ficaram fechados, ninguém podia ir ao shopping, todo mundo preso em casa, e esses fundos realmente eles despencaram. Foi uma situação atípica e eles não se recuperaram de forma rápida, né? E a partir de 2023, esses fundos que estavam baratos já não estão tão baratos, mas ainda temos grandes oportunidades. O grande destaque fica para os fundos imobiliários de shopping centers que brilharam aí em 2023 e devem continuar brilhando inclusive em 2024 com a queda da taxa de juros. Por quê? A queda da taxa de juros vai trazer benefícios para a economia, as pessoas vão poder consumir mais, as lojas vão estar mais ocupadas, grandes empresas vão ocupar os shoppings e com certeza isso trará maiores dividendos para o cotista, maior procura pelos fundos imobiliários de shopping. E só para você ter uma ideia, os fundos imobiliários de shopping, né, se a gente pegar aí uma média, eles subiram 23% fora o pagamento de dividendos em 2023. Foi mais do que o dobro da valorização do índice FIX, que é o índice dos fundos imobiliários, que se valorizou cerca de 10% no mesmo período. Mas eu citei aqui fundos imobiliários de shopping, e realmente eu também ganhei muito dinheiro com fundos imobiliários de shopping. Mas eu quero saber de você. Quais fundos imobiliários brilharam na sua carteira? Comenta comigo aqui embaixo. É importante a gente debater. Poxa, tem gente que ganhou dinheiro com fundo de galpão, tem gente que ganhou dinheiro com fundo de laje, eu ganhei muito dinheiro com fundo de shopping. Mas quero saber de você, quais fundos imobiliários brilharam na sua carteira em 2023? Bom, agora que você já entendeu o que são fundos imobiliários e as vantagens dele, vamos de fato começar a montar uma carteira juntos aqui para 2024, pensando aí até mesmo em iniciantes ou também quem já investe, uma carteira muito interessante para 2024. Fato é que eu invisto hoje 75% do meu patrimônio de fundos imobiliários em fundos de tijolo, pois eu prefiro investir em imóveis físicos, tá certo? Mas eu também invisto 25% do meu patrimônio em fundos imobiliários de papel. E claro que você vai determinar quais percentuais são mais importantes para você. Aliás, já quero até saber de você como é que está a sua carteira, como é que você dividiu isso aí, papel e tijolo? Comenta aqui comigo. E é importante, inclusive, a gente entender o movimento, o que acontece com os fundos imobiliários de papel e de tijolo em determinados momentos da economia. Bom, quando nós estamos num crescimento de juros, ou seja, os fundos imobiliários de papel, acompanhando a renda fixa, eles começam a se valorizar, porque devem pagar maiores dividendos. Foi isso que aconteceu em 2021, 2022, tá certo? E agora em 2023, nós estamos vendo um caminho contrário. Então os fundos imobiliários de papel, eles perdem um pouco a atratividade, mas não deixe de investir em fundo imobiliário de papel, até porque eles vão continuar pagando mais do que a renda fixa e é importante para a diversificação de todo investidor, tá? Se o cenário do nada se inverter, você está lá protegido. Agora, os fundos imobiliários de tijolo, quando a curva de juros está para baixo, eles tendem a se valorizar mais. Porque os investidores de renda fixa começam a olhar com mais carinho para os fundos imobiliários de tijolo, até porque a renda fixa começa a perder atratividade. E eu listei aqui 5 pontos que eu considero essenciais para avaliarmos aí bons fundos imobiliários. E o primeiro deles é o portfólio, ou seja, avaliarmos os ativos, a localização, são bons ativos, como é que está a procura por esses ativos? Se forem bons ativos, eles provavelmente estarão com a sua vacância reduzida, ou seja, geralmente estarão ocupados. Por exemplo, lajes comerciais na Faria Lima, hoje em dia dificilmente você encontra escritórios aí a preço baixo, é uma área muito valorizada. Então o primeiro ponto eu considero olhar a questão do portfólio. O segundo ponto, a vacância. Lembrando, o nome vacância significa estar vago, então quanto maior a sua vacância, diz que os imóveis estão com maior baixa procura, tá? Então a vacância é muito importante, pois imagine você que um shopping tenha 50% de suas lojas desalugadas. Poxa, é muito estranho, né? Então é um shopping que não está bem localizado, não tem uma boa procura. Isso também vale para fundos de lajes, fundos de galpões. Então a vacância é muito importante na nossa análise. E eu gosto de fundos imobiliários aí com uma vacância abaixo de 10% e de preferência abaixo de 5%. Ah, André, mas tem alguns fundos imobiliários de laje que estão com a vacância em 20%, 25%. Tudo bem, geralmente eles estão negociando muito abaixo do seu valor patrimonial. Com a melhora da economia em 2024, com a baixa dos juros e o incentivo para a economia, esses fundos imobiliários de laje que sofreram pontualmente com a economia enfraquecida nos últimos anos, em relação a inflações altas, né, o crédito mais caro, eles devem se valorizar também em 2024. Tá? Então tem algumas ponderações a fazer, mas geralmente eu gosto aí de olhar para a vacância abaixo de 10%. O terceiro ponto que eu olho é a questão dos dividendos. Eu não gosto de fundos imobiliários que pagam muito dividendo em um mês,
passam 3, 4 meses pagando pouco dividendo, do nada resolvem pagar bons dividendos de novo. Não, eu gosto de uma perenidade. Eu gosto que o fundo imobiliário venha pagando bons dividendos historicamente nos últimos 5 anos pelo menos. O quarto ponto que eu avalio é a questão do valor patrimonial. Ou seja, não quero pagar caro por um imóvel. Se ele vale 1, eu quero pagar 1 ou menos que 1. Tá certo? Então nós vamos olhar isso através do preço sobre valor patrimonial. Eu não vou pagar 1,5 em um imóvel que vale 1, ou seja, eu estarei pagando tão caro nesse imóvel que provavelmente perderei dinheiro a longo prazo. E o quinto e último ponto é a questão da gestão e as suas taxas aplicadas. Tá? Então, uma gestão muito bem feita, aí a gente vai avaliar com bons dividendos pagos historicamente, com uma boa carteira de ativos, com um histórico bem tranquilo e longe de problemas. É o quinto ponto que eu trago para você. Mas vamos lá, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para 2024 que eu considero interessante para iniciantes e até avançados? É o XPML11, ele que estava caro há uns meses atrás, mas voltou a ficar atrativo porque recentemente nós tivemos uma reavaliação dos ativos e aí os analistas viram o seguinte, opa, esse metro quadrado, esses imóveis estão valendo mais do que a última avaliação. E aí os shoppings, no caso, eles voltaram a ficar atrativos para os cotistas do XPML11 poderem fazer suas compras, ou seja, não está caro como estava alguns meses atrás. Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do XPML11. Hoje, com R$ 112 aproximadamente, você já compra a cota do fundo de shopping XPML11. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 8,65%, isento da cobrança de imposto de renda. O seu PVP, ou seja, o valor que nós estamos pagando, está no valor justo. Ele vale 1 e está em 1. Abaixo de 1 ele estaria barato, acima de 1 caro. Tá? Tem uma liquidez diária de 15 milhões de reais, ou seja, todos os dias tem muita gente comprando e vendendo esse ativo, ou seja, se você precisar vender 10 mil, 50 mil, 100 reais, 50 reais, 50 mil, você vai vender com tranquilidade porque tem bastante procura, bastante movimentação. E nos últimos 12 meses o fundo ainda se valorizou 22,91%, fora o pagamento de dividendos. E olhando aqui a sua vacância, está em 4,3%, ou seja, a vacância é bem interessante, apenas 4% de todos os seus shoppings, que são vários, estão desocupados para alugar. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos históricos do XPML11. Olha aqui, ó, nos últimos 5 anos o fundo pagou 7,09% e atualmente 8,65%. Foi muito prejudicado ali em 2020 com os shoppings fechados e não pôde repassar aluguéis. Mas a tendência é que se mantenha aqui em 8, 9% nos próximos anos. Um ótimo dividendo para o XPML11, lembrando que são isentos de imposto de renda. Então imagine você quando a Selic cair mais e mais, a procura por esses fundos, ó, vai estar super em alta. Bom, vamos à listagem de imóveis. Nós temos 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. E olha aqui, eu trouxe os shoppings também para vocês. Vamos falar de alguns aqui, olha lá. Fecha Outlet Catarina no estado de São Paulo, Shopping Plaza Sul em São Paulo, Caxias Shopping, Santana Park, Bela Vista, Jardim Shopping Cidade, que é um shopping, olha, bacana, Cidade Jardim também é um shopping de alto nível, Shopping Internacional, bom, tem shopping pra caramba aqui, tá certo? Deixei a listagem para vocês. Bom, vamos ao segundo fundo imobiliário. Como eu acho que os fundos de shopping vão bem aí em 2024, trouxe aqui para vocês também o HGBS 11. E hoje com R$225 você consegue comprar uma cota do fundo e já ser dono de shopping centers. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,4% em dividendos, seu PVP também está em 1, tá certo? Liquidez diária de 7,9 milhões de reais e se valorizou 24,54% nos últimos 12 meses. Como eu falei, o destaque ficou em 2023 aí para os fundos imobiliários de shopping que se valorizaram muito, em média aí 23%. Uma grande valorização. Bom, e nos últimos 5 anos ele pagou 7,13%, também foi atrapalhado ali no ano de 2020, e atualmente 8,4%. Olhando a listagem de imóveis, 13 estão em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 no Mato Grosso. Trago aqui para vocês alguns shoppings também. Shopping Jardim Sul em São Paulo, um grande shopping. Floripa Shopping, Shopping Parque Dom Pedro, Goiabeiras Shopping no Mato Grosso, Shopping Praça da Moda, Grande Plaza, Shopping Vila Lobos em São Paulo, que é gigantesco, já frequentei muito também. Enfim, todos os shoppings aqui para vocês do HGBS 11. E vamos agora entrar em fundos imobiliários de logística, de galpões logísticos que cada vez têm sido mais e mais procurados. E eu já falei, já cantei essa bola aqui para vocês. Com essa reforma tributária, fundos imobiliários de galpão logístico podem se valorizar. Por quê? Hoje no Brasil, a questão de tributos é tão maluca que tem empresa que desenvolve o produto num estado, manda fabricar em outro estado e faz a nota fiscal de entrega por outro estado,
Tudo isso para buscar economia de imposto. E muitas vezes a logística desse processo fica algo desgastante, muito longe. Tá certo? Você tem galpão logístico a mais de 100 quilômetros ali da sua entrega. E agora com a questão da unificação de impostos, essa questão acaba, tá? Vai acabar com a questão de vantagens tributárias para as empresas, mas vai alavancar e valorizar fundos imobiliários que têm galpões próximos a capitais, próximos a regiões estratégicas, porque ao mesmo tempo que ele vai perder a questão dos tributos, se ele se colocar a sua empresa, suas entregas em um lugar estratégico, ele vai economizar com a logística, tá? Então, vamos ficar de olho aí em logística também. Bom, hoje com R$108 você pode comprar a cota do XPLG11, que é o fundo que eu trago aqui de logística, 8,44% é o que ele pagou nos últimos 12 meses em dividendos. Seu PVP mostra que ele está negociando abaixo do que vale, em 0,98, tem uma boa liquidez diária de R$3,5 milhões de reais e ele ainda se valorizou 15% aproximadamente aqui nos últimos 12 meses. Vamos olhar aqui os dividendos históricos. Olha lá, nos últimos 5 anos o fundo pagou 7,55% e atualmente 8,44%. E a listagem de imóveis mostra 6 galpões em São Paulo, 4 em Pernambuco, aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 1 galpão logístico cada. E agora vamos para o nosso quarto fundo imobiliário de papel. Ele investe em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, que é o VRTA11. E hoje com R$88 você já se torna cotista desse belíssimo fundo. Nos últimos 12 meses o fundo pagou um dividendo de 11,71%, seu PVP está em 0,95, mostrando que ele está mais barato do que vale, tem uma boa liquidez diária de R$2,5 milhões de reais e ele se valorizou ainda 5,89%, fora o pagamento de dividendos aqui nos últimos 12 meses. Bom, nos últimos 5 anos, o fundo pagou um belíssimo dividendo de 14,05%, isento da cobrança de imposto de renda. E atualmente ele vem pagando 11,71%, tá? Agora vamos falar de um fundo imobiliário que eu gosto muito, de lajes comerciais. Lembrando que com a queda de juros em 2024, os fundos imobiliários de laje tendem a voltar a se valorizar. Eles que sofreram muito nos últimos anos, igualmente aos fundos de shopping que já voltaram a se recuperar em 2023. Mas os fundos de laje ainda estão mais tímidos aí quanto à sua valorização. E eu trago aqui para você o HGRE11. E hoje com R$125 aproximadamente você já compra a cota do HGRE11. E nos últimos 12 meses ele pagou 8,21% em dividendos, sendo que o seu PVP está em 0,81, ou seja, ele negocia com 20% de desconto frente ao que vale, tá certo? Com a taxa de juros baixando, com a economia melhorando, com a vacância diminuindo do fundo, eu acredito que esse fundo HGRE11 pode se dar muito bem, tá? Nós temos uma liquidez diária de R$2,3 milhões de reais todos os dias sendo negociado na Bolsa de Valores e ele ainda se valorizou 3,33% nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, o fundo pagou 7,78% em dividendos e atualmente 8,21%. E olha lá, a listagem de imóveis. São 17 lajes em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. E quero trazer para você uma oportunidade, meus amigos. São os últimos dias para você entrar na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos com o preço de Black Friday. Ou seja, de R$ 1.297 você vai pagar R$ 997 ou 12 vezes de R$ 99,50. Menos do que você gasta no barzinho aí tomando cerveja, tá certo? E aí você vai ter acesso pelos próximos 12 meses a mais de 160 aulas onde eu explico como investir em ações, fundos imobiliários, ativo no exterior, organização financeira, planejamento financeiro. Dentro da plataforma do aluno você vai ter muitas aulas interessantes, mas também tem rede social exclusiva para membros da comunidade. São centenas de alunos ali conversando, trazendo oportunidades. A minha equipe está junto, respondendo dúvidas diariamente. Tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários. Ao assinar hoje, você garante esses bônus pelos próximos 12 meses das carteiras recomendadas. Tem aplicativo para declarar imposto de renda. Assinando hoje também garante pelos próximos 12 meses. E o melhor de tudo, teremos encontro ao vivo em vídeo todos os meses. São 2 encontros todos os meses onde eu vou ali em uma sala de vídeo e tiro as dúvidas com os alunos, tá certo? Faça sua inscrição hoje, aproveite o desconto da Black Friday que vai acabar, são as últimas vagas e também garanta os seus bônus pelos próximos 12 meses, tá bom? Espero te receber na comunidade Eu Vivo de Dividendos de braços abertos. Um grande abraço para você, invista no seu futuro porque realmente vai fazer diferença na sua aposentadoria. Um grande abraço e até a próxima.